Senhor seja com todos, amém? Amém. Louvado seja Deus, mais uma oportunidade que nós temos de, nesse momento, abrir o nosso coração para Deus, receber o melhor. Graças a Deus, hoje foi mais um dia de bênção. E a Cauane teve alta hoje, a bebezinha também já está em casa, também com a Cauane, está tudo bem, nada de anormal, graças a Deus. E é isso. Então o importante é isso. Essa etapa foi vencida com a ajuda de Deus. Isso é importante. Quando Deus está no controle das coisas, é só crer. A gente faz a nossa parte, crê, apresenta a Deus qualquer causa e Deus faz a obra. É como o Edno falou. Não sabemos a causa que vocês passam, mas o nosso Deus, Ele sabe e Ele pode fazer e resolver qualquer situação. Mas Deus, Ele quer sempre a nossa participação. A participação da pessoa, do ser humano, é primordial no processo de qualquer obra de Deus. Qualquer obra de Deus. Seja o que for, você precisa. Se você colocar nas mãos de Deus, mas você sabe que você tem que fazer sempre a sua parte. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Deus não faz, vamos dizer assim, Deus não faz obra para quem está morto. Não estou falando do ser humano, de você que está aqui. A pessoa que está morto em tudo. Deus não faz obra. Porque a pessoa não sabe o que quer, não coloca diante de Deus e diz assim, Deus resolve isso. E Deus não quer dessa forma. Se Deus resolvesse tudo para nós seríamos inúteis. Seriam pessoas inúteis, imprestáveis para Deus. Então Deus coloca a situação diante de nós e quer ver a nossa atitude. Seja qual for o problema que cada um de vocês passa, nunca diga não dá, não consigo, é impossível. Nunca diga isso. Porque você pode matar o teu milagre. Quando você está com Deus, não é que nem Paulo? Tudo posso naquele, então pode. Por que Paulo falou isso? É que Paulo era o Superman? Não, ele disse, quando acabar minhas forças, entrar de Deus. Quando acabar aquilo que eu posso fazer, Deus faz a parte dele. Amém? Amém. Então creia. Deus só precisa de você. Creia que Deus só precisa de você. Amém? Amém. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. O título dessa mensagem, o agir de Deus. Tá bom sim? Glória a Deus. O agir de Deus. Aonde? Na vida daquele que crê e persevera. Você é o agente de milagre. Deus precisa de você. Deus precisa de mim para fazer a obra. Se não, Ele vai fazer a obra para quem? Se eu quero uma obra e eu não uno a minha força com a minha participação com a de Deus, como é que Ele vai fazer a obra na minha vida? Eu vou entregar tudo na mão dele? Não funciona dessa forma. Ele diz assim, ó, rogo-vos, esse é Paulo, viu? Paulo está dizendo assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? E nesse momento apresente a Deus a sua causa, a sua vida. E peça a Deus, Senhor, fala comigo. E me dê sempre a instrução que eu preciso. Vamos orar, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós apresentamos diante de Ti, oferecendo este culto nessa noite a Ti, Senhor, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Queremos iniciar, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, nossas faltas, por aquilo que o Senhor não tem se agradado,
Que o Senhor esteja tirando de nós todo impedimento, tudo aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor esteja tirando, Pai. Limpa-nos nessa noite e nos ensine a andar conforme a Tua vontade. Peço, meu Pai, que o Senhor esteja derramando neste lugar a Tua unção, o Teu poder, para restaurar vidas nessa noite, para restaurar famílias, para ensinar a cada um de nós como devemos andar diante do Senhor. Pai, abençoa este culto com a Tua presença e fortalece-nos, para que possamos sair daqui transformados nessa noite, de uma forma que o Senhor se agrade. Visite nesse momento também, Senhor, a nossa casa, a nossa família, nossos entes queridos que aqui não estão. Faz uma obra naquele que está desviado, naquele que está longe dos Teus caminhos. E ajuda-nos, Senhor, a conquistar essas vidas para o reino de Deus. Dê estratégia a cada um dos Teus filhos nessa noite, para que eles possam, Senhor, saber de que forma deve agir para que essas vidas não se percam nas mãos de Satanás. Meu Deus, eu peço que o Senhor fortaleça cada um dos Teus servos e filhos que aqui estão, para que nessa noite, Pai, tenha a estratégia do reino dos céus e saiam daqui cheios do Teu Espírito Santo, voltados sempre para o céu, que é daí que vem a providência de Deus. E eu te peço, meu Deus, vai quebrando todas as cadeias espirituais do mal, toda a intenção do maligno contra a nossa família, contra a nossa vida, contra nós também. Vai tirando, meu Deus, todo impedimento espiritual. E ouve, Senhor, a oração dos Teus filhos, como o Senhor ouviu a oração de Daniel. E eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria, entendimento, como diz lá em Tiago, que aquele que precisa de sabedoria busque no Senhor, que o Senhor assim o dá. Portanto, nessa noite, Pai, que nós possamos sair daqui sábios, nessa noite, sábios e entendidos de toda a situação da nossa vida, de como nós devemos andar em retidão diante de Ti, e que o mal não venha prevalecer na vida de nenhum dos Teus servos que aqui estão. Usa-me nessa noite como um canal de bênção, meu Deus, e que eu seja nessa noite o transmissor da Tua palavra ao coração do Teu povo, para que eles possam se fortalecer e ter o início de semana abençoado com a graça de Deus, com a Tua proteção, com o Teu entendimento, com o Teu querer em nossas vidas. Dê, Senhor, o início de semana com vitórias, livramentos do Senhor, e não deixe que o mal prevaleça sobre nenhum. Torne invisível aos olhos do inimigo, para que nada venha nos atingir, mas antes nós possamos estar debaixo, Senhor, da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder. Peço ao Pai que o Senhor use-me, usa minha boca, meus olhos, minha mente, meu coração e os meus ouvidos para que sejam os Seus. E o Senhor possa nessa noite me usar conforme quer, mas que a Tua igreja seja abençoada, pois eu sou o Teu auxiliar neste lugar. Faz a Tua obra, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem aplaudir a Jesus e sentar-se. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, Deus, para fazer qualquer obra, Ele precisa da participação humana. Muitas vezes o ser humano não entende. Muitas vezes você vê muitas pessoas dizendo assim: eu entreguei na mão de Deus. Tal situação, entreguei na mão de Deus e deixei lá. Está errado. Deus entregou na nossa mão. O problema que vem para nós é para nós resolvermos. E pedir sabedoria a Deus e entendimento como devemos fazer, para que a situação seja solucionada. Quando a gente entrega na mão de Deus, a gente é fraco. A gente diz: eu devolvi para Deus, eu parei, eu cansei, eu desisti. Mas eu digo para você que a fraqueza, ela já está na pessoa. A pessoa que não quer reconhecer. Quando você diz: eu cansei de tal coisa. Cansou do quê? Eu cansei de buscar Deus. E vai buscar quem? O diabo? Não é assim? Eu parei, eu desisti. Desistiu para quê? E de onde? E de quem? Então nós temos que, Paulo está dizendo aqui que a gente tem que ter sabedoria. Se nós quisermos experimentar o melhor de Deus,
Nós temos que ter sabedoria. Deus não trabalha com rebelde. Eu entreguei na mão de Deus e pronto. Isso é rebeldia. Qualquer situação que você esteja passando. Uma coisa é você apresentar uma causa diante de Deus e assim, Senhor, me dê direção nisso. Mas você vai fazer a sua parte em oração, em jejum, buscar o Senhor, orar pela causa, pedir discernimento, estudar a situação. Você vê que o povo de Israel, quando Deus dizia para eles, olha, eu entreguei o exército tal, o exército da Síria em tuas mãos, eu entreguei o exército dos Moabitas em tuas mãos, os filisteus nas tuas mãos, mas eles tinham que lutar. Eles tinham que lutar. Eles não ficaram agora já está ganhando a guerra, vou cuidar da minha vida e largar essa outra parte aí, porque Deus já está agindo. Deus ele age, mas ele precisa de nós. Então é necessário a gente entender que toda situação que nós apresentarmos a Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque às vezes a gente deixa a causa ficar muito crítica. Toda a nossa vida é um processo. Desde o nosso nascimento até o falecimento, é um processo. Depois do falecimento, nós vamos colher os frutos que nós plantamos em todo o decorrer da vida. Ponha sempre isso, entenda sempre isso. E isso está relacionado à palavra de Deus por completo. A nossa vida é um processo desde o nascimento até o nosso falecimento. Depois do falecimento, nós vamos colher os frutos que plantamos nessa vida. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher depois. O problema é depois. Então nós temos que nos atentar muito para isso. Que depois da nossa ida, da nossa partida, vem a colheita. Nós vemos hoje muitas famílias destruídas, filhos que estão aí na rebeldia, na rebelião, nas drogas, no álcool e tudo isso. Aí a gente olha só aquela situação casual. Aquele momento. Meu filho está na droga, como ele está, tem tantos anos, está assim, ó. Olha como ele está. A gente olha pelaquela situação e a gente se comove. Mas até chegar naquela situação, teve um processo, desde o nascimento. Aí nós não observamos a palavra. Ensina o teu filho em quê? Ensina a criança, ensina o teu filho, ensina o bebê, ensina no caminho que deve andar. Aí quando você olha, retroage um pouco a situação, você observa que no início não foi assim. A maioria dos filhos que estão hoje na rebeldia não foi dessa forma. Não foi ensinado no caminho de Deus. Foi ensinado em outros caminhos. Em algum caminho foi. Porque eu não ensinei meu filho no caminho de Deus, mas também não ensinei outro. Quando você não ensina, o mundo ensina. Mas esse processo a gente tem que observar desde já, porque nós sabemos que essa situação vai repercutir lá na frente. E essa situação vai repercutir dentro do lar, dentro de casa. Não adianta, agora a nossa família toda vai para a igreja a partir de hoje, tá bom. Aí tem um menino, um jovem, um adolescente, um com 15 anos, com 18, outro com 17, aí nós queremos levar tudo, eles não vão. Porque antes você não ensinou. Esse é o problema. Você quer mudar o percurso de uma coisa que já está lá na frente. E você não consegue alcançar a pessoa para mudar toda a trajetória até lá. Para correr atrás e dizer assim, olha, vamos mudar hoje. Não vai mudar, porque você está com pensamento, ele não. Agora quando você ensina, você já está no caminho. Desde o nascimento, desde o braço. Do braço começou a andar e está indo e vai embora. Como essas criancinhas que estão aí, essas meninas que dançam aqui. Essas crianças que estão hoje andando. Quantas crianças nós já apresentamos aqui? Poucas. Desde quando nós inauguramos aqui. Do começo, só tem o Cadu. Foi apresentado dois no início. Os dois primeiros. Yasmin e Cadu. Só está o Cadu hoje. Yasmin já procurou outro caminho. Está por aí. Está se engraçando com as coisas que não vai dar futuro nenhum. Vai dar problema depois. Muito
muitas outras crianças, nós já apresentamos muitas pessoas. Muitas crianças nós apresentamos. Outros, os pais desenvolvem, a criança vai crescendo. Aí está aqui fazendo a obra de Deus. Aí chega um certo tempo que os pais endoidam. Eu vou sair, vou para outro lugar que é bem melhor. Lá, com certeza, Deus também fala. É aquela conversa de sempre que vocês conhecem. E a gente sabe que não é bem assim. Aí pega as crianças, muitas crianças saíram daqui chorando. Tem famílias que saíram daqui, crianças que estavam ali em cima, adolescentes, estavam meio no caminho da adolescência ali, fazendo a obra ali em cima. Outros que dançavam ali. Outros que estavam aqui no louvor, que saíram porque os pais saíram. Os pais saíram. Nós vamos agora nós vamos procurar um outro lugar. Não tem nada, não é discussão, não é nada disso. Saíram porque quiseram sair. Vamos lá, vamos testar outras coisas da vida. Vamos testar outras igrejas. Sabe quando o diabo diz, acho que aqui já deu, vai para outro canto? Que a gente tem uma mania, sabe qual é a mania do homem? Pastor, o meu tempo aqui já deu. Seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, falam isso. Eu vou embora para outro lugar porque vou fazer a obra em outro canto. Aí o cara olha assim, mas rapaz, você está lá na frente. Aí você vai voltar para o fim da fila, que você vai chegar, vai ser o último. A igreja está cheia quando você chegar. Você vai ser o último e vai fazer a obra como? Deus nunca puxa ninguém para trás. Nunca. Ele diz que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno nem de ser discípulo dele. Ele fala isso. Não acontece isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, que tem muitos lares destruídos, e eu digo desses, muitos que saíram daqui, estão todos destruídos mesmo. Pessoas que os filhos debandaram mesmo, não quer nem saber, não adianta o pai nenhum falar assim, vamos para a igreja, quem vai para a igreja o quê? Você não vai, quando eu estava firme você não queria, essas coisas que a gente fica sabendo. Então tem muitas coisas que você tem que saber. A causa hoje, você começou a ir, não tem como resolver o problema dos que já estão crescidos, mas tem como você orar. Apresenta diante de Deus, mas tem como você também ser exemplo. Você não pode sair do caminho de Deus. Não tem outro caminho, vamos ser sinceros. Não tem outra saída para o ser humano. Não tem outra saída. A saída é só Deus. A saída é, Jesus disse, eu sou o caminho, não é os caminhos. Eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho. Eu sou só através de mim. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém sobe sem Ele. Isso aí, a gente tem que observar e tem que saber. Você tem que saber priorizar a palavra de Deus para dar resultado na tua vida. Senão não vai dar certo. Quando Paulo diz, renova a tua mente, no versículo 2, ele está dizendo assim, para de pensar como os outros pensam. A maioria, se você chegar no mundo, qualquer um desviado vai dizer assim, eu saí porque não deu, ou estou no mundão porque não deu. Não estou falando só daqui não, estou falando em qualquer igreja, você vai encontrar um monte de desviado aí. Por causa disso. Eu coloquei umas causas diante de Deus e não deu certo, não sei o quê. Aí eu olho para a palavra de Deus e digo, a palavra de Deus não volta vazia, mas não volta vazia por quê? Porque ela tem que produzir um resultado. Mas se eu não quiser, esse resultado vai ser cobrado lá depois do meu encontro com Deus. Deus tem algo para mim, eu não quero, é um querer meu. Quando Paulo diz aí em Romanos 1, do 18 em diante, que ele diz que do céu se manifesta a ira de Deus, e dali para frente tem um monte de coisas que Deus diz, e Deus entrega as suas paixões, está da mesma forma quando Paulo diz assim, fulano de tal se desviou e eu entreguei a Satanás. Alexandre Latoeiro e mais outros aí, que prejudicaram a obra de Deus. É a mesma coisa, fulano de tal, Deus não entrega ninguém a Satanás. Quem falou isso? Que Bíblia que nós lemos? Se o próprio Paulo avisa que Deus faz isso. O que você acha da história do rico e Lázaro? Que o rico foi entregue a Satanás e foi para o inferno. Foi, o diabo levou. Então tem um monte de casa
casa destruída. Já que eu peguei a história do rico e Lázaro? Você vê que aquele cara, ele tinha 5 irmãos, mas não fala que ele tinha esposa e filhos. Mas é que ele era um inútil para Deus. Quando você olha assim, o rico tinha, ele mesmo fala, eu tenho 5 irmãos e se não for ninguém avisar daqui para lá, ele vem para cá também, e 5 vem para cá. Cada um sabe como? Criado de qualquer jeito. Ele não menciona esposa e não menciona filho. Mas ele menciona os irmãos dele. E o destino dos irmãos dele era tudo inferno também. Eu digo para você, que proveito tem uma casa dessa? Que proveito tinha a casa do rico? Nenhuma. Onde todos foram parar no inferno, rejeitados por Deus. Quando alguém pergunta para você, pastor, o que é o inferno? O inferno é o final de uma vida sem Deus. É isso. E detalhes? E como é que faz para se arrumar? Se arruma com Deus, cada um se arruma com Deus. Qual é o manual? A palavra. O que eu tenho que fazer? Ouvir e obedecer. O que está escrito? Sim, ué. Por que você acha que Deus levanta uns para pregar a palavra e ministrar sobre as nossas vidas? Por que você acha? Porque Deus quer manifestar o querer dele em nós. E não adianta também Deus querer e eu não querer. Não adianta. Quando você olha Ezequiel 37, Deus quer restaurar aquele exército, dando uma visão, como estava o povo de Israel. Ezequiel 37. Ele está numa visão lá como estava o povo de Israel, morto. Aos olhos de Deus ele via cadáveres. Tudo inútil. Coloca aí, Ezequiel 37. Tudo morto. Para Deus estava morto. Só que na terra, o povo via as pessoas. Era a visão de Deus. Deus tem uma visão, nós temos outra. Você vê que no final, às vezes, tudo isso aí que você vê, esse monte de osso, é a casa de Israel. Para mim está morto. Aos olhos de Deus eram ossos sequíssimos. E ele fez com que Ezequiel visse também com os olhos de Deus. É muito profundo esse negócio. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, para ter a mesma visão de Deus. Tudo que Ezequiel está vendo aqui é a forma que Deus está vendo. A forma que Deus está vendo. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Mas entenda uma coisa, é necessário para eu viver os planos de Deus, ter a visão de Deus, é necessário estar no Espírito do Senhor. É preciso eu estar alinhado com Deus. Se eu não estiver, está perdido. Deus, Ele mostrou aqui, ó, eu estou vendo, mas eu não quero. Não é que Deus não podia, Deus pode. Mas eu quero usar outro ser humano para despertar os mortos da terra. Nesse caso aqui, Deus estava usando Ezequiel como o mensageiro de Deus. Nessa igreja, nessa noite, eu sou o mensageiro de Deus para vocês. Em outras igrejas, tem outros pastores, mensageiros de Deus para eles também. Então entenda, porque muitas vezes os pregadores sofrem na visão. Porque você pode estar enxergando aqui um exército lindo, armado, bonito, tudo marchando por aí, e aos olhos de Deus estão todos mortos. Está longe de ser salvo. Então Deus fez, Ezequiel, você agora vai enxergar com os meus olhos de que forma eu vejo esse povo meu. E era o povo de Israel, era o povo de Deus. Olha só. Hoje me fez sair o Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram os olhos de Deus vendo isso, através de Ezequiel. Me fez passar em volta deles. Eles que eram
eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deus fez de propósito, para dizer assim: você não está vendo uma coisa de relance, ande, verifique, olha como estão, canto a canto do vale, passe pelo o meio, olha como está essa situação. É muito sério esse negócio. Vamos lá. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Uma pausa aí, só um pouquinho. É claro que Deus sabia. Pode viver esses ossos? Vamos ser sinceros. Você acha que Deus ia descer numa teofania e aqueles ossos iam ouvir eles? Se Deus quisesse fazer isso, Deus não faria? Deus é poderoso? Vamos dizer um caso mais claro. Jesus não veio na terra e não pregou? Aceitaram Jesus? A obra de Deus não é feita num passe de mágica. Se você observar bem, quando Deus mostrou esses ossos para Ezequiel, Deus mostrou assim: ó, todos esses, para mim, estão mortos. Esses estão a passos largos para o inferno. Não tinha um de pé. Sabe quem estava de pé? Que Deus quis usar e deu ouvido à palavra de Deus? Ezequiel. Uma pessoa. Olha que sério. Olha que situação que é preocupante nos dias de hoje, quando eu vejo muita folia, muita algazarra. Eu vejo que não tem palavra de Deus que haja transformação no coração das pessoas. O próprio Deus pergunta: você acha que esses ossos podem viver? Quando Ezequiel diz: tu sabes, ele devolve para Ezequiel e diz: é tu que vai fazer essa obra. E mais ainda, o Senhor diz assim: depende de você. Você já imaginou isso? Ezequiel, esse povo não está tudo morto aos meus olhos? Tá. Se eles, nessa situação, têm salvação? Não. Não tem salvação da jeito que está. O Senhor diz: eu quero que o ser humano faça a obra no meio do ser humano. Olha a importância de você ter na sua vida um projeto de Deus, Deus escolher você para uma determinada obra e você fazer. Olha a importância de dizer sim para Deus na obra dele. Ezequiel, esses ossos podem viver? Senhor, tu sabes. Ele diz: não, depende de você. Se você não profetizar, ninguém vive. Se você não pregar, vamos dizer assim, se você não pregar, ninguém vai ser salvo. Se você não fizer a sua parte, não vai ser salvo. E a cobrança de todos essas pessoas aí que Deus estava vendo como ossos, ia ser sobre, se Ezequiel não quisesse fazer a obra, essa cobrança ia ser sobre Ezequiel. Você já imaginou o peso que nós temos? E não estou dizendo quem está em cima do altar, não, de cada um de nós que Deus escolhe. Quem Deus escolheu? Escolhe todos. Cada um com a obra. Olha o peso que nós temos. Que muitas coisas podem estar morto para Deus. Deus quer levantar você para a obra e você não está dando a mínima de importância. Por isso que quando eu vejo alguém que está fora da visão de Deus, eu digo: não faça isso. Faz a obra de Deus dessa forma. Vamos dizer assim: eu estou enxergando o osso também, Deus está enxergando e eu também. Deus depende de você para estar
acontece muito quando eu vejo que pessoas dizem, não, quem sabe mais para frente? Talvez. Seria essa a resposta que Deus queria ouvir de Ezequiel? Seria essa a resposta que Deus quer ouvir de você? Agora você sabe por que tem levantes na vida de pessoas e não fica por isso mesmo, não fica por isso, não fica barato. Quando Deus levanta uma pessoa e ela é rebelde, como foi Jonas. Tem muitos outros, mas eu estou falando de Jonas que a gente já está bem conhecido com ele. Jonas, ele se colocou só no lugar, eu posso me ferir com aqueles ninivitas. Deus olhou e disse, tem 120 mil ninivitas que podem ser salvos e depende de você, Jonas. Tem 120 mil lá que não sabe discernir o que é mão direita e mão esquerda. Não sabe nada de Deus. E eu quero você. Eu levantei você, Jonas, como pregador dos ninivitas. 120 mil pessoas que você precisa ganhar. Você está entendendo agora que a mesma visão, a mesma situação aqui? Ezequiel, toda a casa de Israel, o Estado de Israel, Ezequiel, depende de você. Não adianta você dar marcha ré, caçar outros planos para você, onde Deus não está. Agora você entende porque teve um levante no mar, quando Jonas entrou no barco lá, ele podia se esconder onde fosse. Você acha que fica barato Deus dizer assim, eu escolhi você para fazer a obra, Jonas? E Jonas bateu o pé, não quero. Se você observar bem, Jonas até morreu dentro da baleia. A gente fala baleia, não é nem baleia, é o grande peixe. Me perdoe, porque ele não é baleia, gente. A Bíblia não menciona como baleia, não é. Quem te falar que é baleia, está falando algo fora da palavra, não é baleia. Diz um grande peixe. Deus ele poderia ter criado aquele peixe somente a serviço de Jonas e pronto, acabou. Só para fazer a obra. Vai lá, engole Jonas. Ele vai morrer, antes de morrer, ele vai fazer uma autoanálise da vida dele. Vai se arrepender. Ou seja, ele no leito do hospital, ou seja, no bucho do peixe. Ele vai reconhecer, eu vou levantar ele para essa obra, ele vai lá pregar, vai ganhar os 120 ninivitas. É isso que me importa. Para Deus já importava isso. Você já imaginou a importância sua dentro da casa de Deus para Deus? Você já imaginou isso? Que não é simplesmente eu me converti e estou indo na igreja. Eu estou ouvindo os cultos. Os cultos é bom. Maravilhoso. Não é isso. Os cultos é ruim. E tem isso, tem aquilo. Não é isso que Deus quer ouvir nosso, não. Deus, ele precisa de nós. Ele precisou de Jonas. Ele está precisando de Ezequiel. Aos olhos de Deus, os ninivitas, 120 mil ninivitas, também estavam como esses ossos. Seco, morto, sequíssimo. Não tem nada, não se aproveita nada disso daí. Agora vamos dizer assim, não é papel de Deus. Levanta que eu quero ver vocês cheios do Espírito Santo. Não é dessa forma. Aí onde bate o livre-arbítrio, o meu querer. Porque Deus quer pessoas que realmente façam para Ele com desejo no coração e dizer assim, fazendo muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado, por essa confiança dessa obra em minhas mãos. Maria, de tu vai nascer o Salvador. Maria. Não importa a cidade, se era uma cidadezinha, onde fosse, ela podia estar em cima de uma pedra. Maria, de tu, depende para nascer
seu Salvador para salvar o mundo inteiro, inteiro para sempre. Você já imaginou a responsabilidade de Maria? A obra que tinha na mão dela e ela nem sonhava. Porque a gente tem a mania de olhar a qualidade, a situação, a cidade que eu moro. Não, e o tempo não deixa. Não é isso, Deus não quer saber de nada disso, não. Deus se garante naquilo que Ele chama. Você já imaginou, família, que dentro da tua casa, quantos chamados de Deus tem e está parado? Porque um diz eu não quero, outro diz não, outro diz, o outro olha exemplo da pessoa, não quer, outro não quer, outro não quer, e fica naquilo. Você já imaginou isso? Aí, você imagina, dentro da minha casa, tem os chamados de Deus, e cada um diz não, vamos dizer, estou colocando no lugar. Você acha que a minha casa vai ser abençoada? Seja sincero, Deus vai olhar com bons olhos para a minha casa? Não vai. José, tem algo que eu quero colocar nas tuas mãos. Teve o processo todo, como você disse, como vocês ouviram que eu preguei esses dias. Você já imaginou José, se olhasse, qualquer um nas imediações, se olhasse para José, esse aqui, José? Até o pai dele disse, mas então, você quer dizer que Deus quer te usar e nós agora vamos ficar assim? Que é isso? E quem é tu? Deus não olha com o olho humano. Deus não olha com o olho humano. Entenda isso. Olha a grande obra que o Senhor fez, o trajeto que fez José, entrou para um lado, para o outro, sofreu disso, daqui, mas estava vivo. Deus não deixou faltar nada. Até que ele sentou no local de autoridade. E Deus disse, coloca o mundo em tuas mãos. Tu governa até Faraó. Faraó que não sabe. Faraó é rei, mas tu governa até ele. Porque tudo estava na mão de José. A terra estava na mão dele. Que obra! Que obra! Ezequiel, o que tu está vendo aí? Osso seco. Pode viver esses ossos? O que você acha? Tu sabes, eu devolvo para tu. Faz a obra. O mandamento de Deus para Ezequiel foi esse: faça a obra. Faça aquilo que eu te mandei. Faça da forma que eu te mandei. Eu te escolhi para tal coisa. Lá em Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei, Deus sabe. Você já se colocou nessa posição? Eu sou escolhido de Deus? Ou você não é escolhido de Deus? Eu sou. Eu sou. Você é? Aí você acha que Deus te escolheu para quê? Para ficar por isso mesmo, paradão? Não, pastor, eu não estou parado. Não. Parado não é ir ao culto e voltar. Deus vai acrescentando as coisas aos poucos em nossas mãos. Mas antes, como Paulo disse, é necessário nós nos colocarmos no lugar de santificação. No lugar que Deus confie. Deus, ele olha para uma pessoa totalmente pervertida e diz: eu tenho uma obra nessa vida, mas é necessário aquela vida se arrumar. Porque senão a obra nunca se cumpre. E aquela vida, quando chegar diante de Deus, eu cheguei, Deus. E ele vai dizer: cadê o talento que eu te dei? Talento quer dizer isso aí. Talento quer dizer isso. Qual era o talento de Jonas? Ganhar 120.000 almas dos ninivitas. Qual era o talento de Ezequiel? Fazer com que esses ossos aqui revivessem. Esse é o talento de Ezequiel.
vida. Que você, a única coisa que você precisa é ser colocado no caminho. E deixa Deus fazer o resto. No caminho todos vocês já estão. Só que daqui uns dias vai ter que ter movimento. Entenda, o movimento, como eu disse, não é como os outros pensam. Tem gente que pensa que o movimento é sair de uma igreja e entrar noutra. Não. Para com isso. Vamos ser mais maduros. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, não faz barulho? Vamos dizer assim, a pessoa fala em língua, vai para o culto, está ali glorificando a Deus. É assim ou não é? É aquela pessoa, eu sou batizado no Espírito Santo aí. É assim ou não? Mas quando o Espírito Santo sai, como saiu de Sansão, ele sai caladinho, ninguém nem sabe. Sansão não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Está lá em Juízes 20, não, Juízes 16, se eu não me engano, do 20 e por aí, mas não precisa colocar. Só para citar para vocês verem. Juízes 16, você vai ver a história de Sansão ali. Começa no 13. 13 ele nasce, cheio do Espírito Santo. Onde ele anda, tem a marca do Espírito Santo, arranca, vamos dizer, despedaça leão, e sempre fazendo a bagaceira aí. Mas quando o Espírito Santo sai dele, ele nem percebe. O que quer dizer isso, pastor? Eu quero dizer que tem muita gente que o Espírito Santo já deixou faz tempo e a pessoa não percebeu. Tem muita gente que o Espírito Santo deixou, já saiu, faz tempo e a pessoa não percebe. Tome cuidado, porque ele não vai fazer barulho para sair. Ele sai de uma forma que nem Sansão. Saiu, ele nem percebeu. Então nós temos que entender que a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada nessa terra não é em vão. Você não nasceu em vão. Você não foi simplesmente nasceu por nascer. Nada disso. Você nasceu porque Deus tem uma obra em você. Pastor, minha casa está toda destruída, porque você não vigiou desde o começo. Desde o começo. A gente deixa para servir a Deus lá para frente. Porque agora eu tenho um amigo. Quais são os seus amigos de verdade? Hoje você já entende. Que você tinha um monte de amigos que na verdade estão tudo destruídos, outros estão mortos, outros estão aí separados, outros estão aí, sabe, na miséria. Tanto miséria física quanto espiritual. E eu lhe pergunto, era esse o desejo de Deus? Seria esse o desejo de Deus? Não. Tem um monte de gente com talento morrendo. Está andando por aí, mas se encontra dessa mesma forma como está aqui em Ezequiel. Ezequiel, pode viver esses ossos? Senhor, tu sabe. Aí o Senhor diz, eu quero que você faça a obra, Ezequiel. Eu vou te usar. Ele está dizendo assim, ó, profetiza sobre esses ossos. E o Senhor dá até um modelo, vamos dizer assim, vamos tirar a palavra profetiza, eu quero dizer assim, pregue sobre esses ossos. Pregue a esses ossos. Já viu osso ter ouvido? Pregue a esses ossos. E o Senhor dá um modelo de pregação. Olha o modelo de pregação. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Igreja de Deus, ouça a palavra do Senhor. É isso. Às vezes a gente fala profetiza, a gente já vai logo lá no milagre. Eu não sou profeta, eu estou falando de outra forma para você entender. Ezequiel, manda esses ossos ouvir a palavra do Senhor. Mas não é eu que vou falar, é tu que vai falar. Eu colocarei as palavras na tua boca. Igreja de Deus, hoje o Senhor coloca a palavra dele na minha boca para que você saia daqui vivo, cheio do Espírito Santo, com vida transformada, renovada por Deus. Não tem outra forma. Deus vai usar ser humano para pregar para ser humano. Você vê, cada um, como disse Paulo, cada um lá em Coríntios, cada um ele escolhe para uma obra, lá em Efésios também, se não me engano.
Ele escolhe para uma obra. Cada uma obra determinada. Ele escolhe para fazer. Minha missão é essa. É abrir os olhos daquele que entra nessas portas embriagado, daquele que entrou com a vida cheia de problema, cheia de coisa, longe de Deus, e a minha vida é dizer que Jesus ele pode abrir os olhos aos cegos. Ele pode abrir os ouvidos aos surdos. Ele pode ouvir a voz de uma pessoa muda. E essa pessoa pode se tornar um grande ganhador de almas para ele. Tudo é em prol de Deus. Tudo é em prol do Senhor. O que eu faço então? Manda aí, ficando. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Por que Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, que eu vos tenho pregado? Porque primeiro vem a limpeza. Ossos, vocês precisam estar limpos. Não dá para entrar o Espírito Santo onde tem um espírito de Zé Pilintra. Não dá. Não dá para entrar o Espírito Santo onde a pessoa só pensa em prostituição. Não dá para falar a palavra de Deus numa boca que por enquanto está falando só mentira. Não dá. Não dá para ouvir a voz de Deus enquanto a gente só ouve o mundo. Os conselhos do mundo me agradam e eu fico feliz por eles. É assim? A maioria é assim. Os conselhos do mundo, tudo que o mundo fala, beleza, legal, opa, é para prosperar, é para andar para frente, é para viver. Tudo que Deus manda, a gente vai pensar se dá. Eu vou pensar, talvez, não sei. Eu vou analisar. Você vai no culto, vai no culto, vai na igreja, rapaz. Vai lá, escuta a voz de Deus. Ah, eu vou marcar fazer uma visita. Uma visita. Jesus, posso fazer uma visita no céu depois eu desço para o inferno? O pior vai ser quase assim. Vai ter muito visitante para Jesus, sabia? Quando você chega diante dele, Jesus não vai dar no inferno, não. Ele que vai mandar. Imagina aqueles que estão indo para o inferno a cada dia. Nesse momento agora tem muita gente que vai para o lago de fogo, vai sair fora. Vai para o lugar de tormento. Depois vai vir a segunda morte, mas por enquanto lugar de tormento. Muitos, nesse momento, tem muita gente correndo e se apresentando diante de Deus. Vendo a glória do céu. E o Senhor diz: direção errada, vai para outro canto. O que tu plantou não merece o céu. Nós temos que observar se o que nós estamos plantando merece o céu. Merecedor nós nem somos. Mas pela graça do Senhor, e essa graça, a graça foi de graça. Sim, mas você não fique parado não, porque a graça, você parado, você vai parar, é igual o cara, recebeu, se você receber 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos e deixar ele parado, vai para o inferno do mesmo jeito. Está com os talentos parados. Porque a graça foi de graça. Mas o Senhor não quer que nós fiquemos parados. É a ordem de Deus. Não vai deixar. Então entenda, qual é o caminho que nós estamos pegando? Qual é o atalho? A gente quer atalho. A gente quer as coisas rápidas e prósperas. Para quê? Você sabe quando você se agarra a algo nessa terra? Porque nós temos esse mal, nós se agarramos a algo nessa terra e achamos que tudo é nosso. Tudo que você achar que é seu, é porque você ainda não está liberto. Tudo que você achar, isso é meu, de coração, pelo meu, e eu não abro mão disso. Tudo que você achar, tudo que você achar, tudo que você achar que é seu, é porque você ainda não está liberto. Até quando a gente fala de dízimo, não, o dízimo eu não dou porque é isso, isso, isso. Quando você fala isso, porque você acha que o dízimo é seu. É uma das coisas. Quando você acha que o dízimo é seu, é porque você não está liberto ainda. Porque aquilo que é do Senhor nem se discute. No dia que eu achar que essa vida é minha, eu não estou liberto. Porque nem essa vida é minha. Eu não faço nem a minha vontade, eu faço a vontade do Senhor e com alegria. Os meus filhos, não é
não, o espírito que está aí dentro pertence ao Senhor, não é teu. Eu tenho saúde, Deus que te deu, não foi tu que adquiriu a tua saúde. E aí, o que é teu? Você já observou que nós não temos nada? E o Senhor prova isso quando a gente morre. Quando a gente morre, vai lá, vê aquele cadáver feio, sem cor. Alguém vai lá, compra o caixão, põe ali dentro, ele não consegue mais sair dali. Pode ter riqueza, pode ter, tem anel, tem aliança, tem tudo. Pode tirar os anéis, tira tudo, devolve para a família. Vai só aquela casca seca lá, porque não tem espírito, a casca seca. Aí os caras arrumam, põem uma florzinha aqui, tudo, sai tudo bonitinho. Um pega de um lado, outro pega do outro, então não consegue dar mais. Vai fazer o que com isso aí? Vai dar um troféu? Não, vai jogar num buraco lá dentro. Jogou. Vou colocar num túmulo qualquer, vamos dizer assim, colocou num lugar de esquecimento. Eclesiastes fala isso. E a gente acha que é alguma coisa. Só que dali para frente começa o juízo de Deus. Você vai voltar para aqui e coloca Hebreus 9, 27. E volta para esse texto aqui, filhão. Como ao homem está o quê? É ordem. Morrer uma vez. Vem depois do quê? Caminho para o juízo. O que é o juízo? É o que você plantou. É o que você plantou. Olha para a tua idade hoje. Eu tenho 55 anos. Não fiz nada para Deus ainda. Nada. É tão pouco que eu faço. Pouquíssimo. Isso que eu faço não é nada. Nada. Isso é para ver. 24 horas só para Deus. Não, mas a gente tem outras coisas na terra para fazer, pastor. Eu sei, mas essas coisas na terra não podem ser prioridade. Nada nessa terra pode ser prioridade, somente Deus. Porque depende de você. É ali que depende da tua salvação. Adianta ganhar o mundo e perder a sua? E por juízo de Deus de uma forma condenável? Está tudo na palavra. Só faltava alguém explicar como eu estou lhe explicando agora. Você entendeu qual é o chamado de Deus na minha vida? Como eu te coloco na posição que Deus quer que você veja? Eu trouxe vocês aqui, de uma forma nessa noite, nesse simples texto aqui que nós lemos, para a visão, para vocês terem a visão de Deus. Deus me mostra e eu te mostro. Até onde tem limite. É isso que o ser humano não entra na cabeça. Que você saiu daqui, saindo daqui eu vou para casa, o culto foi besta, teve uns louvor lá meio, o pessoal cantou, faltou alguns integrantes, e não sei o que, não é isso não. O louvor é uma abertura para eu receber a palavra. E você pegar a sua porção e sair daqui falando, o que eu posso ser útil para Deus? No que eu posso ser útil para ser salvo? Não é pelas obras, mas é estar dentro da vontade de Deus. No que Deus vai me usar? E o que falta me consertar? Tem gente que passa a vida toda, estou firme nas promessas de Jesus, mas não se conserta e Deus não usa, não tem como. Aí morre firme nas promessas de Jesus, não se cumpriu nenhum. É aquele louvor, firme na promessa de Jesus, ó Cristo. O cara está firme, mas não recebeu nada. José já se apressou. Com 17 anos recebeu a visão. Se colocou na posição. Ele já sabia que era um trabalhar de Deus. A prisão, o poço, a casa de Potifar, a tentação da mulher de Potifar. Ele sabia que já era o processo. Porque ele queria que logo acontecesse. E aconteceu logo. Com 30 anos de idade ele estava sentadão lá, governando todo mundo. Nós estamos numa situação que não sabemos nem quem somos. Quem somos? E os olhos de Deus, volta para o nosso texto, filhão. E os olhos de Deus
mostrando quem somos nós, levantando um e outro pregador para isso. Pode passar para frente, filho. O Senhor está dizendo, ó, assim, ó Ezequiel, você prega dessa forma. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Manda aí. É Deus que está falando, da forma que Ele quer. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que é isso aí que Deus está dizendo? Ele fez de uma forma figurada, figura ser humano, nervo, pele, osso, essas coisas todas, para falar o processo que leva enquanto você recebe a palavra, o processo de transformação da nossa vida. Você ouve uma palavra, é transformado isso na tua vida. Ouve outra palavra, vai se transformando em outra parte. Ouve outra palavra, vai se juntando. Palavra é um quebra-cabeça na nossa vida, pedaço por pedaço. Por isso que a gente sempre diz, a pessoa perde 3, 4 cultos, já enfraquece. Por quê? Porque não tem mais, já perdeu o quebra-cabeça. Não sabe o que quer mais. Aí quando quer ouvir uma palavra, quer ouvir uma palavra muito, vamos dizer assim, emotiva, que traz emoção, que traz aquela alegria momentânea, como uma festa de aniversário. Estou alegre hoje, eu fui no aniversário top, assim, mas saiu da festa, acabou. O cara está feliz, dançando forró em qualquer lugar aí quando ele sai do forró, acabou. Não é isso não. Essas pessoas vivem desgovernadas desse jeito porque não tem um segmento. A palavra de Deus não pode se perder peça. Não pode. É uma junta com a outra para fazer a transformação em nós mesmos. Deus está dizendo aqui, do jeito que vai. Você continua pregando. Ezequiel, você continua profetizando, ou pregando, vou falar pregando. E vai vir pele, vai vir nervo, vai vir carne, os ossos já estão aí, a estrutura já está pronta. Ah, mas está pronta, mas está toda desgovernada, o osso está para lá. Sim. Como está desgovernada a terra. Mas se levantassem verdadeiramente pregadores interessados em salvação e não em dinheiro, milhões de dinheiro, show, casa de show, Deus fazia uma grande obra no mundo inteiro. Mas eles não estão interessados, que até esses pregadores vão para os quintos dos infernos também. Vão pagar preço, porque não estão dentro do... Deus chama para uma coisa e fazem outra. Não é assim, não é dessa forma. Se eles pregassem a palavra como a palavra é, as igrejas todas estavam transformadas, não precisava nem se falar de dízimo nem de oferta. Você sabe por quê? Porque Deus não é pedinte. Mas um coração transformado olhava assim, quer saber uma coisa? Eu vou colaborar com a obra aqui, vou colaborar dessa forma, dessa outra forma, dessa forma, vou ofertar, vou dizimar com o coração, sem precisar falar, porque eu sei que nada, tudo que eu tenho, nada é meu. Isso é em toda a terra, não precisa ser só aqui. Não precisa de versículos isolados para dizer faz isso, porque Deus faz isso. Não, isso é para quem não está transformado. Eu vou dizer para você, eu não preciso mais de versículo nenhum para dizimar e ofertar, porque eu já sei o que é do Senhor. Eu sou do Senhor, então o que eu tenho, tudo é dele. Eu não preciso ficar agarrado em moedinhas aqui, ou vou dar isso, para que não sei o quê, para onde vai, o que eu faço? Meu Deus do céu, eu não preciso ficar implorando para chegar no dia do aluguel aqui, dizer que está faltando assim, tem que fazer assim, naquele quebra-cabeça para juntar moeda para poder pagar aluguel. Casa de Deus, que é dele, ele é o dono do ouro e da prata. Deus ele diz lá em Ageu, se você for honesto, a segunda casa será maior do que a primeira, ou seja, a tua vida medíocre, a minha vida medíocre, será muito melhor do que a primeira, porque Deus faz a transformação. Aí ele diz lá em Ageu 2, ele diz, porque minha é a prata e meu é o
comer mal por aí afora, ficar usando com medo de gastar os 90% que tem, para não faltar em casa, sendo que o Senhor mesmo é quem cuida de cada um de nós. Entenda uma coisa, quando você todo se pertence a Deus, Ele cuida de você também por completo. Quando você não consagra algo a Deus, Ele não cuida daquela outra parte. Aí você vive uma vida de miséria, dá uma parte dá certo, outra não dá. Vive uma vida de miséria, faltando um pedaço na tua vida pela miserabilidade. Entenda isso. Aí falta na tua casa, falta no teu trabalho, falta no dia a dia, vai comprar algo, falta, fica aquela vida de miséria e alguém zombando de você. Onde está o teu Deus? Mas a questão não está em Deus, é como você está com Deus. É como você está com Deus. Nosso Deus continua na mesma posição, sendo fiel, sendo um abençoador e galardoador daqueles que o amam e que buscam. Deus está caçando fiéis na terra para fazer a obra dele e não encontra. Um se esquiva para um lado, outro se esquiva para o outro. Jonas vai para dentro do navio. Ezequiel vai para o vale e agora ele está aqui sendo um instrumento. Deus diz: olha, Ezequiel, esses ossos aí são o meu povo, mas eu estou vendo ele como ossos secos. Cada osso não está em um esqueletinho formado. Está uma perna, o esqueleto, o osso da perna para um lado, do braço para o outro. Ninguém sabe onde está o crânio. E assim vai. Sabe o que é isso? Vida desgovernada sem Deus. Vida desgovernada sem Deus. Quando ele diz: Ezequiel, prega para esses ossos. E diz assim: ossos, ouvi a voz de Deus. Passem a ouvir a voz de Deus. Aí tem um resultado, olha só. Manda aí. Então profetizei, vamos dizer eu preguei. Então preguei como se me deu ordem. E houve um ruído, ou seja, os ossos secos, vamos dizer assim, deram ouvido. Ou seja, aquela nação, aquele povo que estava morto, quando ouviu que era Deus falando, através da boca de Ezequiel, aquele povo deu ouvido. E a coisa começou a mudar. Veio um ruído, houve um ruído enquanto eu pregava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ou seja, olha, cada um bateu a sua consciência: meu Deus, eu estou errado nisso. Nossa, minha vida não está certa nisso. Isso é um autoexame de consciência que o Senhor nos chama hoje. Eu estou pregando aqui, mas é para você se encontrar. Onde estão teus pensamentos? Um está lá no pé aonde, outro está em tal lugar, outro está ali, outro está acolá. Você está fazendo um monte de plano, mas só de Deus vem a resposta certa. E nessa noite Ele está dizendo: se apega a Deus, que é o melhor caminho para você. Um monte de pessoas aqui, tudo desgovernado. Foi interessante Deus colocar os olhos dele em Ezequiel. Ezequiel, enxergue como eu estou enxergando. O que você está vendo? Osso seco. Como estão esses ossos? Sequíssimos. Você acha que isso tem vida? Só o Senhor que sabe. Não, mas eu quero que você faça eles viverem. Como? Pregue. Pregue. Você pensa que é assim, ó. Vem uma turma hoje. Aí você pregou, saiu todo mundo transformado, igual um robô. Aqui está dizendo que pregação e junção entre o homem e Deus é um processo. Prega. Prega que vai vir os ossos. Que agora já houve o rebuliço e os ossos já chegaram, não é isso? Continua pregando, vai ver o que vai vir. Olhei e eis que vieram nervos sobre ele. Continuou pregando, agora já vê os nervos, vê os ossos, vê os nervos. Começou a ajeitar os ossos primeiro, que estavam desgovernados. Ninguém sabia onde estava uma parte do osso, outro. Ali já se juntou. Agora vieram os nervos. Também veio a pele.
e estendeu sobre ele por cima. Mas não havia nele o quê? Não havia direção de Deus. Estava de pé. Um monte de pessoas, aliás, deitado, né? Não havia Espírito de Deus. O que eu faço agora? Nada anda sem o Espírito de Deus. Você pode fazer qualquer coisa nessa terra. Pode fazer os melhores planos. Pode trazer os melhores crânios para pensar junto com você e fazer qualquer plano na sua vida. Mas se não tiver a direção de Deus, nada prospera. Não vai para frente. Não vai, não anda. A coisa não anda, é amarrado. Não havia Espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito. Ou seja, eu estou vendo os corpos ali, mas não tem Espírito. E agora, Deus? O que Deus disse? Continua pregando. Deus te chama para uma obra, mas nem sempre o resultado vai ser como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. O importante é você estar ali, no vale de ossos secos, pregando, fazendo a tua obra, cada um no seu chamado. Eu me frustrei. Eu não busco mais a Deus, agora eu cansei. Eu desisti. Pastor, eu vou lhe entregar o crachá. Não me entregue não, porque o crachá não vale nada não. Diga para Deus: Deus, eu não quero nada contigo. Não quero fazer mais nada para você. Aí eu digo para você: essa pessoa está bem vista com Deus? Assim como aqueles que estão sentados o tempo todo. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Deus quer produção. Eu chamei para que vade e des frutos, e o fruto permaneça, a fim de tudo que pedi ao Pai em meu nome, Ele vos ouça. Glória a Deus. Senão você não tem ligamento nenhum com Deus. Ezequiel, eu preciso desses ossos aqui, que eles se transformem em pessoas de Deus. Dá para fazer isso? Senhor, tu sabe, não, Ezequiel, eu quero usar você. Você vai ter que pregar para esses ossos, que eu e você agora está vendo, mas eles se sentem por cima da carne seca. Para eles, aos olhos humanos, esse povo estava vivo, vestido. Exército de Israel. Pessoas que diziam conhecedores de Deus, mas Deus viu como morto, osso seco. Profetiza o Espírito, continua pregando. Profetiza o Filho do Homem, está dizendo assim: continua, homem. Continua no teu chamado. Deixa Deus se agradar de você. Deixa Deus se agradar de você. A gente fica caçando: onde será que Deus vai me usar? Em tal lugar? Eu vou lá para o monte. Eu sou Deus, eu vou te usar onde você quiser. Tu tem que ser uma bênção. Se tu não for uma bênção, não vai ser usado em lugar nenhum. É tu que tem que ser uma bênção. Paulo estava preso, mas era uma bênção na cadeia. José estava dentro de um poço, mas era uma bênção dentro do poço. José foi para a casa de Potifar como escravo, mas era uma bênção lá, onde colocava a mão, Deus abençoava. José estava na cadeia, mas era uma bênção dentro da cadeia também. Daniel estava dentro da cova dos leões, mas era uma bênção dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego era uma bênção. Estava lá dentro da fornalha, mas era uma bênção dentro da fornalha. Quando saiu de lá, foi honrado. Todos esses que passaram por uma grande prova, quando saíram de lá, foram honrados. Porque cumpriu-se nele o propósito de Deus. Você não nasceu à toa. Eu nasci, eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. Eu não sei se meu Deus é Buda, eu não sei se meu Deus é Oxalá, eu não sei se meu Deus é qualquer um desses aí, ou eu sou ateu. Não! Você tem um Deus e é direcionado. Jesus disse: eu sou, e fora de mim não há Deus. Ele é Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o passaporte para o céu. Ele é o nosso intercessor. Entre Deus e o homem, o intercessor é o Senhor. O Espírito Santo intercede também por nós com gemidos inexprimíveis das nossas bobagens que a gente faz. Ele diz:
dizendo, não faz isso, é assim. E às vezes a gente obedece a ele e vai. E como eu disse, como Sansão. Sansão passando o tempo, achando que estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo disse, quer saber uma coisa? Eu vou sair desse cara. Saiu e ele não percebeu. Não foi assim que eu disse? Olha lá, em Juízes 16, o Espírito Santo saiu e nem percebeu. E como eu disse, tem muita gente sem o Espírito Santo. Vou repetir de novo. Tem muita gente sem o Espírito Santo e acha que está cheio do Espírito Santo. Não sabe que o Espírito Santo já deixou. Não pensa que ele habita, não habita. O próprio Jesus disse. E o último estado dessa pessoa que não quer saber de nada com Deus é pior do que o primeiro. Porque além de ter um demônio, vai segue e abriga ali e ele toma conta. Onde era para abrigar o Espírito Santo de Deus. E aí, Ezequiel, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Não adianta dizer, eu sou de Deus, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de vida, se eu não tiver o Espírito Santo. Se eu não tiver, eu sou um morto para Deus. Se o Espírito Santo não pode entrar aqui por algum motivo, se ele não entra, se ele não é, se eu não sou templo do Espírito Santo por algum motivo, é porque eu não sou de Deus. Assim como qualquer um na terra. Se não cabe o Espírito Santo dentro daquela pessoa, ele não é de Deus. Não é de Deus. E se morrer sem o Espírito Santo, já era. Já era. Não tem outra forma de dizer para você. Vamos lá, o que Ezequiel fez? Profetizei como ele, ou seja, preguei como ele me deu ordem. Ezequiel mandou, profetizei, preguei, deu ordem, preguei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. E aí, manda aí. Então me disse, filho do homem, estes ossos, olha só, que eu e você vimos, são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Sabe o que é isso? Não dá, não consigo. Meu Deus, as coisas estão difíceis. Parei. Tem gente que diz parei, mas nunca falou lugar nenhum. Parou de onde? Por que você parou? De dizer assim, de dizer que Deus é o seu Senhor? Parou do quê? De acreditar em Deus? É isso? Está cheio de gente que você conhece. Aí eu parei. Eu estava indo na igreja, mas parei. Parou por quê? Aí inventa uma coisinha assim, fazia. Um irmão do lado me arranhou do lado, o outro me pisou no meu sapato, tinha engraxado, pisou. Não, é bobagem. Está tudo errado se você fosse na feira. Alguém ia lhe empurrar, alguém ia pisar no seu pé, você não deixou de ir na feira. No mercado acontece a mesma coisa. Em qualquer outro lugar, você passa por um monte de pessoas, nem que fale, você continua indo na feira. Não, desculpa, sem pé, sem cabeça. É desculpa. Deus não aceita desculpa. Deus nunca vai aceitar desculpa. Porque desculpa é uma mentira disfarçada de verdade. Você quer que alguém se comova. Pode ser que o mentiroso e a pessoa que pratica tais coisas, ele sempre procura alguém que está alinhado e tem o mesmo caráter dele ou dela. Sempre. Tem o mesmo caráter. O mentiroso, ele sempre procura alguém que concorde com ele. Se alguém confrontar com ele, não quer mais nada com essa pessoa. Porque alguém está confrontando e não mostra na palavra. Você está errado por isso e isso. Ele não quer mais saber. Ele vai procurar alguém que concorde com ele. Pode ver. Isso é em tudo. O errado, ele não vai procurar o certo. Não vai. O ladrão, ele não vai procurar um juiz ou um advogado para conversar. Ele vai procurar outro ladrão para fazer uma quadrilha, para roubar coisa e crescer mais no ramo dele. É assim. É dessa forma. Manda aí. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vamos dizer assim,
nós estamos, quando nós nos encontramos com Deus, as coisas começam a se encaixar? E se não fosse Ezequiel aqui, meu irmão? E se Ezequiel dissesse, não, Deus, eu não quero nada contigo. Eles que estão mortos, eles que se virem, eu quero garantir minha salvação. Nem Ezequiel ia ser salvo. Porque quem não faz a vontade de Deus, nem essa pessoa é salva. É como, eu vou falar de novo do talento, para que você entenda. A pessoa que enterrou o talento, não tinha um talento, não foi enterrado o talento? Quem tinha um? Quando foi? Não é por valor não, enterrou porque enterrou mesmo, não queria negociar. Essa pessoa não foi salva. Porque não quis saber de negócio com Deus. Só que Deus tem. E usar aquela pessoa em determinada área. Como eu disse. Ezequiel usou aqui para levantar a nação de Israel. Jonas ia usar para levantar 120 mil ninivitas. Daniel, lá na Babilônia, para mudar todo aquele país. Parou até as potestades. Deus ouviu a oração dele e ele não desistiu orando durante 21 dias. Uma pessoa fez uma diferença dessa. Passou por 4 reis. Todos eles se dobraram diante de Daniel. O pior que tinha, que era Nabucodonosor, foi comer grama durante 7 anos porque zombou de Deus. E Daniel falou para ele, se você não der glória a Deus, se você não glorificar a Deus, você vai comer grama 7 anos. Não quis. Eu construí tudo isso aí, ó, com a força do meu braço, eu sou o cara que foi comer grama. Deus disse, basta. Aconteceu. No dia que ele estava ali, completou os 7 anos, ele disse, o Senhor trouxe um pouco de memória para ele. Ele se lembrou de Deus, reconheceu que Deus era Deus, e Deus disse, agora vou restituir o teu trono, como eu disse naquele dia para Daniel. E Daniel falou. Um cara mudou toda a Babilônia, toda, o coração de reis, fez decretos novos, mandou o povo adorar somente a Deus. Olha, e se Daniel não tem ido para lá? Você está entendendo a importância sua para Deus? Talvez aqui para o homem não seja para nada. Olha aquela coisa básica, aquela coisa banal. Não é isso não. Deus nos cria para Ele. Daniel mudou toda aquela situação. A Bíblia mostra detalhes de algumas passagens, de alguns personagens, para dizer a nossa realidade daqui para frente. Agora é o Espírito Santo que fala aos vivos de hoje. O que está na palavra é o que aconteceu para que nós possamos crer que só tem um Deus e Senhor sobre nós. Deus faz e fora dele não é dele, não tem outro Deus, é Ele e pronto. Deu para entender agora? E se Ezequiel não tem ido? Trarei a terra de Israel. Olha que lindo. Volta para o nosso texto que nós começamos. Romanos 12, 1 e 2. Por isso que Paulo diz, irmãos, volta para o 1, faz o 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ou seja, se apresente a Deus de uma forma que Deus se agrade de você. Para quê? E aí no 2 ele diz, transforme a sua mente. Não se conforme com qualquer situação deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Por que eu tenho que transformar a minha mente? Está escrito aqui, para que experimenteis, vamos dizer assim, para que você experimente qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. Talvez você tenha lido lá e eu estou lendo aqui, mas eu estou resumindo de uma forma que você entenda. Coloca aí, 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Eu vou te mostrar o que fala nisso aí também. A mesma coisa. É só para emendar naquilo. Procura apresentar de uma forma mais fácil. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da
obreiro é aquele que Deus escolheu para a obra dele. Paulo está dizendo assim, vamos só na primeira parte. Procure se apresentar diante de Deus aprovado. Como assim? Senhor, eis-me aqui. Estou cheio de falha. Vamos dizer assim. Senhor, eu sou um mentiroso. Eu sou um drogado. Eu sou um ladrão. Eu ando na prostituição. Tudo que não presta eu faço. Mas eu quero servir o Senhor. O que o Senhor pode me ajudar? O Senhor diz, eu vou te limpar. Você aceita? Aceita. E depois aí eu te uso na obra. É dessa forma. Para quando você chegar diante do Senhor, você está aprovado para aquela obra. Porque não adianta o Senhor dizer, eu tenho obra para você. Tenho obra na tua vida. Mas se você não der ouvido, fica aquele negócio esquisito. Você não vive nunca as promessas de Deus. E eu disse sempre, do nascimento até o falecimento, a nossa vida tem que progredir para a eternidade. Como está a tua vida hoje? Qual é o teu chamado? Não pense que é só, eu estou cantando aqui, dançando ali, pulando. Não é isso não. Eu estou pregando aqui em cima do altar. Não é isso também não, é pronunciando. Eu disse para vocês que eu até no leito do hospital, nós apresentamos uma criança. Não é assim. Não precisou de altar, microfone, não precisou de nada. Só precisou de Deus. Só precisou de Deus. Não, você serve a Deus? Sim. Eu queria apresentar a minha criança. Aí ela, pastor, que bom. Não, dá para fazer isso agora? Eu falei, dá. Amanhã em cima da cama, um bebezinho do lado, apresentamos a Deus. Dá lá. Que bênção maravilhosa. É assim, gente. Eu não preciso de um altar para pregar. Não preciso de microfone. Aqui eu faço isso para ter um pouco mais de decência, para que fique legal para todo mundo. Mas Deus não me chamou só para ficar em cima de altar. É onde eu estiver. E eu não perco tempo. Quem me conhece sabe. Onde me encontra sabe. Quem me conhece sabe. Se eu for visitar a tua casa, se eu não falar de Jesus, eu sair de lá pelado. É raro, né? Isso nunca acontece. Se eu for na tua casa, pode ter certeza. E se tiver um cafezinho, então a conversa prolonga. E nem me fale se tiver também um bolinho de cenoura, não gosto de cobertura não, aquele bolo simples. Essas coisas. Pronto, a coisa vai. Entenderam? Como está o teu chamado com Deus? Deus colocou os olhos dele para que Ezequiel visse como Deus estava vendo aquele povo. É assim quando você tem um chamado que você vê a situação que precisa de você. Deus quer arrumar a tua vida e precisa de você. O que você vai fazer? Deixa Deus agir na tua vida. Aplauda Jesus.